Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje por todo sempre. Deus seja louvado pelas bênçãos que Ele tem nos dado, pelo livramento, pela proteção, pela misericórdia dEle que tem se renovado sobre cada um de nós. Eu exalto a Deus porque Jesus Cristo está voltando a essa terra, está mais perto do que nós imaginamos. Logo, logo nós veremos Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu com seus anjos, milhares e milhares de anjos, tocando trombetas, exaltando o nome de Deus e vindo buscar todos que foram fiéis a Ele, todos que tomaram sua decisão de estar com Cristo, todos que tomaram a decisão de entregar sua vida a Jesus e aceitar Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Eu gostaria de falar um assunto que está sendo muito comentado nesses nossos dias, desde o ano de 2019 até agora, nesse período que estamos vivendo, 2022, só tragédias, pandemia, doenças, guerra, violência. A natureza está se revoltando e se rebelando e mostrando, anunciando que Jesus está voltando, e todo mundo precisa ficar atento, todo mundo precisa ficar esperto, abrir seus olhos, seus ouvidos, porque Cristo Jesus está voltando, não é outra coisa. A Bíblia fala, a profecia fala. E perante essa situação, esse movimento que está se levantando, essa guerra que estamos assistindo hoje através de TV, de internet, eu trago a vocês o que está escrito na Bíblia. Gostaria de começar logo pelo livro de Mateus capítulo 24, quando Cristo Jesus, ele falou para os discípulos, antes de sua volta, as coisas que iriam acontecer. E se Jesus falou que ia acontecer, tem que acontecer. Infelizmente, muitos inocentes sofrerão. Mas entenda uma coisa, todos os que estão envolvidos, aqueles que não são sinceros de coração e aqueles que não são inocentes, eles vão pagar. Todos irão pagar pelos seus erros. Todos, a Bíblia fala que todos. Deus vai continuar livrando os inocentes e os sinceros de coração. Esse é o desejo de Deus. Porque Deus ama e Ele não tem prazer na morte do pecador, mas sim que ele se arrependa e viva uma nova vida e abandone o seu caminho ruim, seu caminho mau e passe a viver num caminho de santificação, para a honra e glória de Deus. Em Mateus capítulo 24, versículo 6, está escrito assim, Jesus falando para os discípulos, ele disse assim, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Muitas pessoas estão sofrendo. A guerra que está acontecendo contra a Rússia e a Ucrânia, milhares de pessoas inocentes que não têm nada a ver, estão deixando seus lares, seus parentes, suas famílias, estão abandonando o lugar onde nasceu, a sua pátria, estão fugindo para procurar refúgio. Isso está acontecendo. Mas Deus, Ele não está dormindo, Deus está vendo tudo. Mas Cristo falou que é necessário essas coisas acontecer, porque o inimigo, Satanás, está induzindo mentes humanas para poder brigarem, porque o propósito de Satanás é matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. E Cristo disse, olha, essas coisas têm que acontecer, mas ainda não é o fim. Então, se não é o fim, nós precisamos nos preparar, precisamos nos fortalecer pelo poder de Deus, para que em meio a essas tribulações nós possamos passar com a cabeça erguida, acreditando que o nosso Senhor e Salvador está conosco. O Deus de Israel, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Precisamos, em meio a essas turbulências, essas desavenças, essas guerras, nós precisamos estar ancorados, firmes na rocha que é Cristo Jesus. Ele disse, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Então, se ele falar rumores de guerra, é porque depois dessa, ou através dessa, se iniciará outras
Então nós precisamos segurar firme na mão de Deus para a nossa fé não ser abalada com essas coisas. Mas Cristo ele continua falando. E ele diz no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 7, versículo 2 e 3, veja o que está escrito. O livro do Apocalipse é um livro de revelação. É um livro onde fala e mostra a soberania e o senhorio de Jesus. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 2 e 3, veja o que está escrito. Se você tem uma Bíblia, procure para você ver o que está escrito na Bíblia. Apocalipse capítulo 7, versículo 2 e 3 diz assim: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. E ele clamou dizendo no versículo 3, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aqui a gente vê que um anjo de Deus, ele vem correndo, voando, apressado, a anunciar aqueles 4 anjos que estão segurando os 4 ventos da terra. Não sei se você sabe, mas vento em profecia significa guerra, destruição. Então, se os anjos estão segurando os 4 ventos, então quer dizer que se ele soltar, vai acontecer uma grande guerra, vai acontecer uma grande destruição no mar e na terra, que significa povos, nações e línguas. Água em profecia significa povos, nações e línguas. Então quer dizer que se os anjos soltarem os 4 ventos, haverá destruição sobre a terra e sobre o mar. Que mar significa povos, nações e línguas. Então quer dizer que esses ventos são os ventos de destruições. São guerras e rumores de guerras. Mas entenda uma coisa. Os anjos que a Bíblia fala, esses 4 anjos, eles só vão soltar esses ventos de uma vez por toda quando a porta da graça se fechar. A porta da graça, ela significa a misericórdia de Deus. A graça de Deus, quando ela se fechar, ou quando ela se retirar da terra, quando o Espírito Santo se retirar da terra, isso significa o fechamento da porta da graça. Aí os 4 anjos irão soltar os 4 ventos e acontecerá uma grande destruição por completo, de repente. Mas isso não quer dizer que os anjos não estão soltando os ventos. Os anjos estão segurando, porque ele recebeu uma ordem que não era para soltar agora, porque neste momento está sendo selado servos e servas do Deus Altíssimo, do Deus Criador. De que forma? Milhares de pessoas estão escutando a mensagem de Deus através da televisão, através da internet, através do rádio, através de panfletos, através de Bíblias sendo entregue, de livros sendo entregue. Milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo estão se convertendo, então estão aceitando a mensagem de Deus, estão aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E esse é o selo que a Bíblia fala que está acontecendo. Muitas pessoas estão sendo seladas, são muitas pessoas sinceras, muitas pessoas inocentes que realmente têm um coração sensível para Deus, estão entregando seu coração a Deus. Essas pessoas estão sendo seladas nesse momento. Talvez até você esteja sendo selada neste momento. Então a Bíblia fala que quando a porta da graça se fechar, quando o Espírito Santo, que Jesus deixou como consolador nosso aqui na terra, quando ele se retirar da terra, nós não sabemos esse dia nem a hora, aí sim os 4 anjos irão soltar os ventos de uma só vez. Mas no momento que estamos vivendo hoje, os ventos estão sendo soltos aos poucos. A gente nota. Através da Bíblia, através do que Cristo falou, através dos acontecimentos na natureza, nós estamos vendo.
Estamos vendo essa pandemia que está consumindo vidas de milhares de pessoas. Todo dia morrem milhares de pessoas com essa pandemia, infectadas com a pandemia, com o coronavírus. E agora iniciou-se uma grande guerra, ao qual o líder, a gente vê que ele não quer paz, ele só quer destruição. Sabemos que ele está sendo usado pelo inimigo. E Jesus ele falou que quando ouvires falar de paz, paz e segurança, haverá repentina destruição. Grave isso na sua mente. Isso que você está escutando agora. Você vai escutar muita gente indo para as ruas pedindo paz, para que a guerra cesse. Governadores pedindo paz, ministros pedindo paz, líderes mundiais pedindo paz. E em seguida haverá repentina destruição, porque Cristo falou. E se Cristo falou, tem que acontecer. E eu e você não devemos ter medo. Não devemos ter medo dessas coisas. Precisamos confiar em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos estar do lado vencedor, porque Cristo já venceu. Ele venceu na cruz do Calvário. E hoje Ele nos dá a oportunidade de viver a eternidade ao lado dele e de receber a coroa da vida. Mas Cristo também, ele disse que quando começasse essas coisas, a gente precisasse ficar atento. Olha, quando você ouvir falar de guerras e rumores de guerra, erga a sua cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Mas veja o que diz o apóstolo Paulo no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Veja o que o apóstolo Paulo ele falou a respeito do fim dos tempos, desses acontecimentos que estamos vendo hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Se você tem sua Bíblia, anote na sua Bíblia esse versículo, para que você também veja as coisas acontecendo e entenda o que Deus quer para a sua vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. O apóstolo Paulo, ele disse assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, está escrito que quando o fim dos tempos acontecerem ou começarem a acontecerem, a Bíblia fala que será como uma mulher preste a ponto de dar luz. A Bíblia compara o fim dos tempos com uma gestante, com uma mulher que está para dar luz. Porque no momento da contração, das contrações, ela começa a sentir muitas dores. E o apóstolo Paulo, ele falou que nós, antes da volta de Jesus, iremos sentir isso em nossa pele. Iremos sentir muita amargura da situação que está acontecendo no mundo, vendo pessoas sendo abandonadas, vendo pessoas sendo massacradas, vendo pessoas mortas, pessoas padecendo alimento, pessoas deixando o seu lar, pessoas deixando tudo o que construiu para poder ir embora, para poder ir para outro país. A Bíblia diz assim, quando andarem dizendo paz, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. O apóstolo Paulo está falando aqui no livro de 1 Tessalonicenses que quando o povo começar a pedir paz e segurança, acontecerá repentina destruição, porque a paz realmente nós só teremos interior quando buscamos a Deus, quando buscamos a Jesus, porque Jesus ele dá a paz, ele não tira. Ele não é como o mundo dá e tira. Jesus não, ele dá a paz e nos permite continuar com ela. O apóstolo Paulo diz, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Continuando o verso diz assim, como vêm as dores de parto, aqui está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, conhecedores da verdade, todos aqueles que estão conhecendo a verdade, todos que já se alimentaram do leite materno espiritual e do alimento sólido espiritual, ele está dizendo, olha, todos que estão na face da terra
irão ver todas as coisas acontecendo. Todos não escaparão desses momentos, desses tempos, porque precisam ver, precisam aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Aqueles que não querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, eles sofrerão danos na segunda morte, diz a Bíblia. Mas o apóstolo Paulo diz que será como uma mulher que está para dar à luz. Ela sente dores. E assim, irmãos, todo ser humano vai sentir as dores, como se uma mulher estivesse para dar luz. Aquelas dores, porque uma guerra se iniciou, as pandemias se iniciaram, muitas pessoas estão sofrendo, então isso é comparado como as dores de parto, que uma mulher está para dar luz. Então quer dizer, irmão, que essas dores elas vão aumentando. Os dias são maus, os dias que estamos vivendo hoje, eles são maus. Não haverá tempo bom. O tempo bom só acontecerá quando Jesus Cristo voltar a essa terra e nos levará daqui para um lugar melhor. Mas até Ele voltar, eu e você precisamos nos consagrar. Precisamos estudar a palavra de Deus, que é a espada da nossa salvação. Precisamos aumentar a nossa fé através da palavra de Deus, através de ouvir a palavra de Deus. Porque isso vai nos ajudar a permanecer firmes e fortes. Se o apóstolo Paulo fala que nos últimos dias, irmãos, as coisas ficarão difíceis, as dores irão aumentar, isso mostra que a fome vai aumentar no planeta Terra. O ódio vai aumentar, os assassinatos vão aumentar, as tragédias vão aumentar, os desmoronamentos de morros, de casas vai aumentar, milhares e milhares de pessoas vão morrer, vão sofrer. O apóstolo Paulo fala aqui em suas palavras, antes da volta de Jesus essas coisas vão acontecer, guerras e rumores de guerras, porque o homem, ele não está nem aí para os outros, ele só pensa em si. E quanto mais poder ele tiver, melhor para ele. Então eu e você precisamos escutar o que o Espírito Santo fala. E assim nós precisamos, irmãos, escutar a voz do Senhor e tomar nossa decisão. Senhor, eu quero estar do teu lado. Toma a minha vida, Senhor, em tuas mãos e faz a tua vontade. Porque, irmãos, todos os que estão perecendo nesse momento, aqueles que se entregaram a Cristo, eles ressuscitarão para a glória de Deus. Todos os que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, receberá a coroa e viverá eternamente. E os dias são maus, os dias estão acontecendo. Depois dessa guerra, haverá uma outra pior. E eu e você precisamos erguer nossa cabeça, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está voltando. Glória seja dado ao nome de Deus. Toda honra, glória e louvor seja dado ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe, ilumine teus caminhos e te dê a paz. E que você possa se fortalecer, estar preparado para vencer esses momentos difíceis e assim ver Jesus vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.